com o desembargador Rogério de Oliveira, desembargador Antônio Carlos Esteves, e hoje temos aqui à nossa mesa a professora, a doutora Sandra Kieffer, entrevistando a doutora Maria Tereza Gazineu, da Vara de Fazenda Pública. A Vara de Fazenda Pública, como foi explicado aqui, ela atua toda vez que é autor, réu, assistente ou poente, o Estado, os municípios ou suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações de direito público, e aí a atuação compete às varas de fazenda pública. Nós temos casos, Maria Tereza, de processos que se eternizam nas varas de fazenda pública, em razão dos diversos recursos, em razão das dificuldades de produzir provas. Há várias situações em que a prestação jurisdicional não é dada seu devido tempo. Temos vários casos. Então vamos aqui fazer o seguinte. Nós tivemos recentemente uma decisão que favoreceu a todos nós e demorou menos de 24 horas. Ou seja, houve um arresto determinado pelo judiciário. No plantão. No plantão. Não foi na vara ordinária. Um juiz brilhantíssimo, um juiz que não vamos falar o nome aqui dele, mas é um juiz que merece todo o nosso respeito, corajoso, mas que deu uma decisão de arrestar o dinheiro do cofre do Estado para pagar o nosso salário. Claro, nós ficamos contentes, ficamos felizes, porque estamos com o dinheiro no bolso para pular o nosso carnaval e para pagar as nossas dívidas. O mesmo não ocorre com milhares e milhares de pessoas que estão nas varas de fazenda pública, alguns há décadas, e não se toma essa mesma iniciativa de pegar o dinheiro lá da prefeitura, o dinheiro lá no cofre do Estado e pagar aquilo que é direito, que o judiciário já disse que é direito. E como é que a gente lida com esse tratamento diferenciado no judiciário? Bom, no caso, quando a dívida é alimentar, quando é questão de medicamento, nós fazemos também o sequestro em conta. Quer dizer, eu não diria assim, talvez a rapidez com que foi efetivado e foi disponibilizado o dinheiro possa chegar a esse ponto, mas de fato, por exemplo, a pessoa que tem um direito alimentar, a gente faz sequestro também na conta do Estado e do município. Pode não ser tão rápido, pode não ser efetivado tão rápido. A questão, novamente, é que eu coloco é a questão histórica, né? A gente tem casos de processos que se arrastam há anos, é verdade, mas a gente não pode esquecer que com a Constituição de 88, a partir de então, as varas de fazenda pública foram entupidas de processos que não existiam até então. O direito administrativo, a evolução dele nesses últimos tempos, a abertura que foi dada à interpretação do direito administrativo, nossa, quando nós estudamos, né? Era aquela visão, o princípio da legalidade, mérito administrativo não se discute, e hoje em dia a gente tem o princípio da juridicidade, quer dizer, vai além da legalidade, não basta que o administrador cumpra a lei, ele tem que cumprir a lei de acordo com o sistema vigente. Quer dizer, isso tudo dá um alargamento, e eu sinto, pela minha experiência na vara de fazenda pública, que o que aconteceu é que o Poder Judiciário não se preparou para essa enxurrada de ações. E, efetivamente, se deparou, afinal, com um quadro caótico. E, hoje em dia, a gente está conseguindo reverter isso com muito trabalho. Com muito trabalho. Então, casos que estavam parados há anos, essa medida agora dos precatórios começarem a ser pagos, nunca eram pagos. Como assim? A pessoa tem um direito. Eu me lembro que a gente estava no Tribunal Administrativo da França, em Paris, aliás, foi em Limoges, Tribunal Administrativo de Limoges. Num curso que foi oferecido pela ANB, e se eu não me engano, foi o ministro do STJ, que eu não me lembro o nome, e ele fez essa pergunta, como era feito o pagamento das condenações, né, na França. E o ministro do tribunal disse, mas ele não entendeu. Ele não entendia, ele ficava, mas como? Não, porque lá no Brasil a gente depende de orçamento. Ele falou assim, não,
O poder público já tem uma verba reservada para que sejam feitos esses pagamentos. Ele já sabe que vai pagar aquilo, ele é condenado e paga. Quer dizer, para a gente isso daí a gente fica assim, nossa, isso existe. Ouvinte, o que a doutora está falando é algo muito complexo, né? Porque quando o Estado deve, ele também reserva o quantitativo, sim, né? Que se chama precatório. Mas aqui também ele não reclama, ele diz que deve, mas não paga. Sim, não há o sistema de precatório lá fora. Exatamente. A gente tem esse sistema de precatório. E a decisão do Supremo, que disse que a PEC, o calote, né, que seria de precatório pagar em 10, 15 anos, eles derrubaram a PEC, mas a decisão do Supremo ficou no final, mudou para não mudar nada no final. Sim. Mudou para não mudar nada. Ficou como se o Estado possa pagar quando puder. Sim. A gente vai, avança e retrograde. Doutora Maria Tereza, nós falamos aqui no primeiro horário do nosso programa, né, sobre a questão dos direitos dos deficientes. E essas demandas com relação à saúde, a precariedade de políticas públicas aí tão grande, elas são muito grandes. As pessoas, como associação ou individualmente, têm procurado o Estado para pleitear o respeito ao direito na área da saúde? Sim, é o que motivou o assoberbamento das vagas de fazenda. Foi a questão ligada à saúde, principalmente à saúde. A gente tem, em primeiro lugar, saúde, depois moradia e direito social. É saúde, moradia. Depois vem os interesses pessoais, que são os funcionários, servidores. Mas, em primeiro lugar, sem dúvida, é a questão do direito à saúde. E é engraçado isso, né? Quando eu estava ouvindo a explanação da professora Sandra, eu estava pensando exatamente isso, a dificuldade que a sociedade tem de incluir no conceito de ser humano quem é diferente da média, da suposta média, né? Quer dizer, classificar uma pessoa como deficiente, portanto, ela é menos cidadão, é uma coisa completamente absurda, né? Quer dizer, justamente essa dificuldade é que leva esse embate, né? As pessoas pensam que o direito foi instituído para quem é normal. Então, se fulano não vai nascer normal, eu tenho o direito de matá-lo. Quer dizer, são questões que a gente tem que aprofundar. Até que ponto a gente está querendo criar um ser humano dito perfeito com base num parâmetro totalmente louco, né? Quer dizer, a gente criou esse parâmetro que nós somos normais. E quem somos nós, né? Professora Sandra. Gostaria de aproveitar e perguntar como é que é a sua experiência na vaga de fazenda pública a respeito de escola. Tem questão de escola pública, municipal, estadual? Muito pouco. A gente teve problema mais ligado a servidores, quer dizer, teve a questão das creches, As creches do município. As creches do município, e que isso é um parâmetro, né, da interferência do judiciário, quer dizer, foi a partir do momento que o Supremo disse que isso não interferia na política pública, quando o judiciário mandava atuar onde a Constituição já manda, você é legítima a atuação do judiciário nesse ponto. Mas fora isso, são questões muito pontuais. A gente não tem assim uma demanda. A demanda principal é leito hospitalar, médicos, quer dizer, a saúde ainda está assim, maior, a questão da saúde. A inclusão social é muito pouco. Apesar dos 10 anos de recolhimento do CPMF, não adiantou nada, né? Não querem que volte a CPMF. Você falou, Maria Tereza, que as varas de fazenda estão assoberbadas no pós-Constituição, cidadã. Mas ainda falta muita coisa, né? Nós temos a questão da violência policial. Violência policial, né? Poucas demandas. Que tantas pessoas humildes, pobres, são vítimas dessa violência e não há uma resposta junto ao judiciário. A outra questão, o sistema penitenciário também. Quem está lá são cidadãos, são seres humanos e que estão sendo lá humilhados, torturados, violentados na sua dignidade. E até eu, como juiz criminal, me preocupa muito a questão das penas que são aplicadas, né? As penas provisórias, prisões provisórias que depois acabam em absolvição
ou em outras medidas que não correspondem à privação da liberdade, a violência contra a mulher no sistema penitenciário. Tudo isso essas são demandas que não chegaram ainda às varas de fazenda pública. O que tem chegado é a questão da morte do interno. O interno, mas isso sempre teve, né? Aquela velha questão, né? Do dever de guarda. Cuidado, né? Mas é realmente muito potente. Nós tivemos recentemente aí a condenação dos policiais por Amarildo, né, que foi um tento aí de justiça. Ninguém está comemorando a derrota de quem quer que seja, nem a prisão de quem quer que seja, mas que é a oportunidade de fazer justiça num caso de tanta repercussão, mas também de muita dificuldade. Para o juiz chegar a essa condenação, ele teve que buscar e esperar a produção de provas contundentes de que efetivamente ocorreu isso aí. Então, o nosso judiciário tem coisas boas, tem coisas ruins, mas algumas notícias, né, do Poder Judiciário. Nós tivemos essa semana um juiz proibindo a venda e divulgação do livro escrito por Adolf Hitler. Ninguém em sã consciência admitiria subscrever nada que o Hitler escreveu, e muito menos nada do que aquilo que ele praticou. Mas ninguém pode hoje, no mundo moderno, diante do Estado Democrático de Direito, proibir que qualquer pessoa escreva sobre qualquer tema. Então, voltamos aqui à idade da Inquisição. Só faltou mandar incendiar os livros em praça pública. Foi um ponto negativo, foi um gol contra, mas vamos esperar, porque ainda está sujeito a recursos e a outras decisões. Agora, positivo é a atuação do Tribunal de Justiça, né, no Sambódromo, no Carnaval, já anunciamos aqui várias vezes. E será que isso é uma retaliação? O Beltrame pediu de volta todos os policiais que estão à disposição do Judiciário. Diz ele que é por causa das Olimpíadas. Nós tivemos a Copa do Mundo e ninguém pediu de volta os policiais que dão segurança à população, porque no Judiciário passam pessoas de todo tipo, de toda natureza. Nós estamos em período em que muitas pessoas virão ao Brasil, inclusive há aquela onda de terrorismo, e vamos ficar sem os policiais que fazem a segurança dos cidadãos que frequentam os tribunais. Então, é preciso discutir, debater muito sobre isso. E falando em probidade administrativa, aqui tem a notícia de que o tribunal manteve o prefeito de Rio das Ostras inelegível por 8 anos, por improbidade. Quer dizer, vamos ficar livres pelo menos por 8 anos de mais um corrupto, né? Graças à decisão da Justiça. O juiz da VEP, numa entrevista brilhante, o juiz Eduardo Oberg, disse que ele é contra as sentenças mais duras, é o homem que está lidando lá com a execução das medidas, das penas, então é um homem preparado para dar a sua opinião. E para minha alegria, para meu festejo, ele é contra a redução da maioridade penal. Todo mundo de sã consciência deve ser contra. E hoje estamos fazendo um pequeno intervalo, voltamos com a entrevista da juíza e querida colega Maria Tereza Gazilei.